Eu sou Rufo de Freitas Júnior e hoje falaremos sobre o que é o câncer de mama, um pouco sobre epidemiologia, clínica e diagnóstico. Para essa apresentação, eu tenho um conflito de interesse que é ser servidor público federal. E já entrando no tema especificamente, é importante lembrar que o câncer de mama é hoje o câncer mais incidente na vasta maioria dos países, né? Tirando alguns da África e eventualmente aqui da América do Sul, onde o câncer de colo de útero é mais incidente, na vasta maioria dos outros países, o câncer de mama é hoje o mais incidente. E, por outro lado, ele passou a ser também o de maior mortalidade. Então, esse mapa nos dá uma ideia. Até algum tempo atrás, o câncer de pulmão atingia e era o mais letal entre eles, mas hoje o câncer de mama passou a ser o principal câncer que mais mata em todo o mundo. Eu trouxe para vocês uma compilação das várias publicações do Instituto Nacional do Câncer. Essa publicação é feita a cada 2 anos e vocês podem acompanhar de 2012 até 2020 como cresce, né, o número de casos de câncer de mama nas mulheres brasileiras, passando de 52 mil casos em 2012 para mais de 66 mil casos em 2020. Isso dá uma prevalência sobre os outros cânceres de aproximadamente 1/3, representa 1/3 de todos os tipos de câncer na mulher. E o mais interessante é que vem aumentando a cada 1.000 a 2.000 casos por ano. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, é mais ou menos isso aqui. São 182 novos casos por dia, ou seja, cada 8 mulheres terão câncer de mama a cada hora no país. Em termos de anatomia e histologia, é importante nós salientarmos alguns aspectos. Aqui a anatomia da glândula mamária, aqui os lóbulos que vão conduzir, e a unidade funcional aqui são os alvéolos, eles vão produzir o leite que é transportado através desses canalículos, chamados ductos, até então ser desembocado no mamilo. Aonde vão acontecer os cânceres, a vasta maioria os carcinomas, é aqui nesse epitélio. Já os sarcomas, aqui nessa região, entre um ducto ou entre um ácido e outro. Nessa figura lateral, sagital, nós podemos ver isso com mais tranquilidade. O interior de um ducto, onde será colonizado por células epiteliais, e, por outro lado, a parte mesenquimal, de eventualmente pode sair daqui os tumores de linhagem não epiteliais, também chamado sarcomas. Para vocês terem uma ideia, em microfotografia, tudo que está em roxo é a parte epitelial. Aqui a cobertura, por exemplo, de um ducto mamário, e aqui, então, a cobertura de um ácido, né, dentro de um lóbulo, ou seja, isso aqui é a unidade de produção do leite. E depois disso aqui, o leite, obviamente, vai através desses canalículos até chegar ao mamilo. Então, de uma maneira geral, a vasta maioria dos tumores são os carcinomas e vão se desenvolver através dessas células epiteliais. E, por outro lado, os sarcomas vão desenvolver dessa outra região, ou seja, do tecido de conexão que está entre aí os ductos e os alvéolos. Para vocês terem uma ideia, então, e já entrando nisso, dando continuidade no que eu falava, os carcinomas vão representar de 95% a 98%, e eles vão exatamente nascer nessas células que recobrem os ductos, que são as células epiteliais, e aqui também que recobrem os alvéolos. Por outro lado, os sarcomas, que vão representar em torno de 5% dos cânceres de mama, vão se originar, quer seja da gordura, quer seja dos vasos ou de qualquer parte desse estroma, ou seja, eles também são chamados de tumores não epiteliais. Os tumores epiteliais, ou seja, carcinomas, podem ser subdivididos de acordo com o local. Lobular vão dar início nessas células aqui do epitélio de dentro dos lóbulos,
e os ductais, que vão dar início aqui nas células epiteliais desses canalículos. E aí os vários subtipos, né, menos agressivos, medulares, os coloides e os tubulares. De algum tempo para cá, aproximadamente 2 décadas, foi observado, então, que há um padrão de diferenciação, um padrão de que nós podemos classificar de maneira mais adequada, e aí vamos entender nas aulas subsequentes o porquê de utilizar esse padrão. Os tumores luminais são aqueles tumores que apresentam receptores hormonais, quer seja de estrogênio, de progesterona ou ambos. Os luminais B também representam esses mesmos receptores hormonais, porém, eles apresentam uma quantidade maior de células em atividade, que é visto através do KI67. Também existe a superexpressão do CRB2, ou hoje conhecido como HER2, ou HER2, vocês vão ver isso nas várias aulas, e que vão fazer os tipos HER2. E, por fim, aqueles que não expressam nem receptores de hormônio, quer seja de estrogênio e progesterona, e que também não expressam HER2, e que são chamados triplo negativos. E aí eles já têm uma subdivisão de uma forma que eu vou apresentar daqui a pouco. Para que um câncer, para que uma célula normal se transforme em uma célula tumoral, ela tem que cumprir várias questões e tem que ultrapassar as nossas barreiras. Primeiro, ela tem que trabalhar e vencer os nossos genes supressores. E tem que estar acoplado com algum fator que faça com que esses genes supressores deixem de funcionar ou que ultrapasse eles. Na verdade, entre todos os fatores externos que compõem e que podem levar uma célula normal a se virar neoplásica e dando a contrapartida dos genes supressores que vão, de fato, reparar, né, cada uma das células que nasce no nosso organismo, o balanço dessas duas questões vai fazer uma proliferação celular adequada. Entretanto, quando existe um descontrole disso, principalmente por alteração dos genes supressores, haverá uma multiplicação anormal, uma perpetuação das células que deveriam dividir e depois morrer, que é o fenômeno da apoptose, e, obviamente, depois disso aqui, haverá os implantes, ou seja, uma célula sai de um local e vai se implantar em outro local. A isso é que é dado o nome de câncer, essa capacidade de uma célula de um local se implantar em outra. Os genes supressores, de uma maneira geral, são vários, mas aqui nós temos 3 exemplos fundamentais, né, para o bom andamento do nosso organismo e das nossas células de uma maneira geral. Entre eles, a proteína, o gene TP53, o gene BRCA1, o gene BRCA2, e eles vão, então, uma vez que eles estejam funcionando adequadamente, regular o ciclo celular, levar as células, depois que elas se dividiram, a apoptose, ou seja, a morte programada, e vão promover o reparo do DNA. A grande questão é que quando esses genes eles estão alterados, eles acabam não propiciando isso e permitindo que células com conteúdo errado possam se perpetuar, fazendo com que aquela linhagem celular se transforme em um câncer. Aqui, para vocês terem uma ideia de uma microfotografia, é muito interessante, porque nos dá uma noção, aqui a luz de dentro do ducto, aqui então as células epiteliais, e essas células epiteliais, elas vão ter os receptores de estrogênio e de progesterona. Aqui, fechando esse ducto, nós temos as células mioepiteliais e também outras células que não expressam receptores hormonais e que não estão perto da luz, do lúmen desse ducto. Por isso são chamados células basais, e a essas células, os tumores que nascem dessas células aqui, são os tumores triplo negativos, ou também vários deles chamados tumores basais. E os tumores que expressam receptores hormonais nascem aqui, originam-se dessas células, e por isso são chamados tumores luminais.
No Brasil e em toda parte do mundo, existe uma variação grande, mas para nós entendermos um pouco mais do Brasil, para vocês terem uma ideia, aqui, para cada uma das regiões, existe uma variação de aproximadamente 7% entre os vários tipos de tumor. Dessa forma, por exemplo, os tumores luminais, aqueles que têm receptores hormonais, a boa parte deles estarão em mulheres do Sudeste. É muito mais prevalente no Sudeste do que no Norte. Por outro lado, os HER2 positivo, né, e os triplo negativos serão mais expressos, serão mais prevalentes nas regiões Norte e Nordeste. O entendimento disso é em decorrência de que aquelas mulheres brancas e caucasianas e de linhagem europeia estão mais no sul e no sudeste, e elas apresentam uma quantidade maior de tumores luminais. Ao passo que mulheres negras e asiáticas, que estão em outras regiões, e principalmente as negras e descendentes afro, que estão nas regiões norte e nordeste, poderão gerar uma prevalência maior de tumores triplo negativos. Essa, então, é a justificativa para essa a divergência de aproximadamente 7%. Quem terá câncer na população brasileira? Câncer de mama? Nós não sabemos. Sabemos, porém, que quanto maior a idade que nós temos, maior é a expectativa, maior é a possibilidade de desenvolvermos câncer ao longo dos nossos anos. Para vocês terem ideia, por outro lado, é importante salientar que no Brasil, em países em desenvolvimento, diferente da Europa e da América do Norte, onde há uma prevalência maior de tumores depois dos 50 anos lá, principalmente de 50 a 70 anos, no Brasil e em outros países de desenvolvimento, a prevalência maior está de 40 a 49 anos, justificando o que vocês vão ver na frente, a questão, muitas vezes, do rastreamento e de como se olhar com mais carinho. Tirando a idade, obviamente, o sexo feminino é o mais importante, né? Para cada homem com câncer de mama, 100 mulheres deverão desenvolver câncer de mama. Obviamente, uma série de questões vão ocupar esse espaço, boa parte estará ligado à questão de exposição ambiental, precisa também de haver uma lesão do DNA, e, obviamente, a questão ambiental, principalmente agindo sobre o DNA e não conseguindo fazer com que um gene supressor consiga atuar de maneira adequada, haverá a formação dos tumores. Né? Então, tudo isso aqui hoje a gente vai ver trabalhando com sedentarismo, dieta e bebida alcoólica, acaba aumentando a suscetibilidade de um indivíduo, né, ou de uma mulher, ou mesmo de um homem, a desenvolver câncer de mama. De uma maneira geral, é dito que aproximadamente 80% dos cânceres de mama são esporádicos, eles não têm ligação familiar. Por outro lado, nós temos aí 5 a 10% dos casos de câncer de mama em que o gene herdado, ele é herdado de maneira errada, existe uma mutação, né, que é herdada, e essa mutação acaba favorecendo, então, o desenvolvimento desse câncer. Essas mutações são principalmente mais relacionadas aos genes BRCA1, BRCA2 e alguns outros que a gente vai ver daqui a pouco. Por outro lado, existe aquelas pessoas que desenvolvem câncer de mama que não herdaram uma mutação, um gene mutado, mas que, por ter, né, características semelhantes, acabam desenvolvendo uma quantidade maior, uma possibilidade maior de câncer de mama. Então, algumas famílias, às vezes, mesmo sem herança genética, a herança, a questão dos hábitos e costumes pode fazer com que haja uma família com maior predisposição ao câncer, e isso dá o nome de câncer de mama familiar. No Brasil, especificamente, 2 pontos são importantes. Uma, a TP53, e a TP53 vem do sul, através, possivelmente, dos tropeiros que subiram aí do sul em direção ao estado de São Paulo e Minas, e que depois, nesse ponto, vão para a parte leste do país. Então, existe uma prevalência 2 vezes maior
de mutações de TP53, por exemplo, do que na população europeia, aqui com base nisso que eu falei. E, por outro lado, as mutações de BRCA1 e BRCA2, que hoje nós temos mais de 26 variantes brasileiras ligadas ao câncer de mama. Tirando essa parte, os fatores de risco para o câncer de mama estão incluídos aí um índice de massa corpórea, obesidade, principalmente, a circunferência da cintura é muito importante, o índice de conicidade, gordura corporal e também a razão gordura androide e gordura ginecoide, que exatamente vai dar aí esse índice de conicidade. A dieta mediterrânea, por outro lado, pode reduzir o risco para câncer de mama. Então, uma dieta rica em azeite, com uma alimentação mais de proteína, com carnes brancas e cozidas, reduzem, e muito vegetal, frutas, verduras, isso reduz em até 20% a possibilidade do desenvolvimento de câncer de mama. Especificamente, a atividade física por si, ela é super importante e é outro fator que pode também reduzir em aproximadamente 20% o nosso risco de desenvolvimento de câncer de mama. Já saindo então e passando para o diagnóstico, nós vamos trabalhar um pouco sobre o autoexame, o exame físico e a imaginologia. O autoexame é o exame, na verdade, se prefere chamar muitas vezes de autocuidado, mas o nome correto é autoexame. É o exame onde a mulher se presta, ela vai, e para se conhecer, ela então faz o exame uma vez por mês, para aquelas que menstruam entre 5 e 7 dias após o início da menstruação, e indo fazendo, palpando toda a mama, as axilas e também fazendo a expressão do mamilo. E depois disso, então, o exame clínico, que é feito por profissionais da área de saúde, e, por fim, os exames de imagem que nós passaremos por eles. Várias são as maneiras que nós temos aí de figuras de cânceres, mas eu queria chamar a atenção de vocês para cânceres que eles vão ter. O câncer de mama tem duas possibilidades. Ao longo do tempo, ele pode ir crescendo mais longamente e essa pessoa, essa mulher ou homem, ter dificuldade de acesso. Nesse caso, aí nós teríamos os cânceres avançados em decorrência da dificuldade de acesso. Aqui, um tumor ulcerado, aqui uma área de retração com a área de infiltração da pele. Então, esse aqui já é um T4B, da mesma forma que esse aqui, um T4B de bola. Muito bem. Por outro lado, esses dois outros são cânceres de muita agressividade. O tipo desse aqui, um câncer HER2, 3 cruzes, ou seja, um carcinoma HER2 positivo, na qual ele desenvolve uma velocidade tão grande que acaba lesando essa pele e fazendo com que essa paciente tenha uma dificuldade de tratamento, e isso dificulta bastante para todos nós, profissionais da área de saúde e também para o paciente em si. E, por outro lado, esse tumor, que é o chamado carcinoma inflamatório, que tem uma velocidade de crescimento que em alguns meses pode chegar a essa situação, fazendo com que haja essa pele em casca de laranja, também chamado de peau d'orange, e fazendo com que nós tenhamos que agir com mais celeridade nesses casos. Obviamente, os exames de imagem estão aqui expressos, a mamografia, o principal deles. A mamografia pode ser vista também como mamografia 3D, também chamada de tomossíntese. Hoje está se começando a utilizar o contraste na mamografia. A sala sensorial é sempre importante para reduzir o estresse da mulher, para reduzir o desconforto, e associados aí à ultrassonografia e à ressonância magnética, formam os exames de imagem para mama. Por outro lado, para a confirmação dos métodos, para a confirmação do câncer de mama, nós temos a punção aspirativa por agulha fina, ou PAF, a punção por agulha grossa, e, além disso, a marcação por estereotaxia, que é uma marcação cirúrgica, ou então a biópsia a vácuo, também chamada mamotomia.
Vamos exemplificar algum deles. A mamografia que aí está, ela precisa ser feita em duas incidências. Aqui a incidência de médio lateral oblíqua para pegar o músculo peitoral que pode ser visto aqui com essa radiologista vendo a imagem no monitor. Esse já é um aparelho mais moderno, onde a imagem é digital, ela não é impressa em filme. E a partir daí, então, tanto o médio lateral oblíquo quanto a crânio caudal vão ser enviadas para o monitor do radiologista, que fará a leitura comparando a mama direita com a mama esquerda, comparando os quadrantes laterais com os quadrantes mediais de uma mama da mama esquerda com a mama direita sempre. E aí, então, vem o sistema BIRADS, que também vai ser exemplificado em uma aula futura com mais detalhes. Isso, para vocês, é fundamental. Primeiro, a categoria 1 é a categoria negativa, significa que aquele exame está absolutamente normal. Segundo, a categoria 2, existe ali um achado benigno, mas basicamente essa mulher continua fazendo o seu segmento anual normal. A categoria 3, existe um achado ali que nós não conseguimos jurar que seja um achado benigno, então o recomendado é que ela faça uma nova série de exames daqui a 6 meses, com um período mais curto. As categorias 4 e 5 são aquelas que existe uma alteração que necessitam ser biopsiadas, porque a possibilidade de se tratar de um câncer naquela área é bastante alta, aí partindo de 20% até 92%. A categoria 6 significa que nós temos ali um tumor já biopsiado e já temos a confirmação histológica que se trata de um carcinoma. Por outro lado, aqui imagens da ressonância magnética. A ressonância magnética da mama, ela precisa, é fundamental que ela seja feita com contraste, uma vez que o que nós queremos ver é exatamente a entrada e saída desse contraste na mama, onde você tem, então, uma curva onde o contraste entra rapidamente e sai rapidamente, que é o chamado de washout. Então, isso faz com que esse seja um nódulo suspeito, uma categoria 4 e que mereça ser biopsiado. Já então, indo para a parte de diagnóstico, aqui nós temos a exemplificação de uma punção aspirativa por agulha fina, como o método diz, a agulha tem que ser bastante fina. Por outro lado, nós temos também a possibilidade de agulhas grossas. Aqui o gauge tem que ser maior, e aqui é colhido material para histologia, na agulha fina é colhido material para citologia, aqui na agulha grossa o material é para histologia, ou seja, fragmentos. Aí, como vocês podem ver, um fragmento saindo, e aí se estuda, além das células, se estuda também a arquitetura da ligação de uma célula com outra. Aqui, mais uma vez, uma core biópsia, uma biópsia por agulha grossa, também chamada de core biópsia, dirigido aqui por uma ultrassonografia. É possível ver o nódulo e a agulha bem dentro dessa lesão. E, por fim, nessa área, a mamotomia, ou seja, a biópsia a vácuo, com aspiração a vácuo, aonde os fragmentos que dali saem, a mama da mulher está logo aqui na frente, comprimida, os fragmentos que ali saem são recolhidos e são certamente maiores, inclusive, do que a biópsia por agulha grossa de uma maneira geral, do que a core. Para vocês terem uma ideia, em termos de estadiamento, eu havia falado para vocês ainda há pouco, o estágio 1, o tumor está confinado à mama, o estágio 2, o tumor está na mama e na axila. O estágio 3, o tumor está na mama e na axila, mas uma quantidade maior de carga tumoral nessa mama e ou axila. E o estágio 4, lesões de metástase à distância. Esse é um estudo Amazônia 3 e ele mostra para nós a importância que é de acesso no nosso país. Observem, aqui entre setor privado e o setor público, eles mostraram nesse estudo que a quantidade muito maior de mulheres no setor privado teve o seu diagnóstico pelo rastreamento mamográfico e no setor público o seu diagnóstico através de exame físico da mama. O reflexo disso é que
há uma grande maioria, pelo menos o dobro de mulheres no setor privado tiveram seu diagnóstico no estágio 1, onde as lesões estavam confinadas à mama e menores que 2 centímetros. Por outro lado, no setor público, pelo Sistema Único de Saúde, onde as mulheres foram, em sua 70% detectadas com exame físico, o dobro delas foram detectados no estágio 3, e mostrando essa diferença muito importante em relação ao setor privado. Isso aqui chama-se acesso e é um dos motivos principais que nós temos que favorecer esse entendimento. Para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei, aqui em cima, o Hospital Pérola Baiton, que atende apenas SUS, e carcinoma in situ, ou seja, pré-câncer, uma quantidade muito pequena, aí nos hospitais privados um pouco maior, e o único local do país onde se faz rastreamento populacional, na região de Barretos, a quantidade bem maior de carcinomas in situ. Isso aqui, eventualmente, o pessoal pode chamar de overdiagnóstico, e na segunda aula vocês vão ouvir mais sobre isso. Por outro lado, aqui, passando do estágio 1 até o 4, para vocês terem uma ideia. Setor público, 17%, diferentes locais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 50% de estágio 1, né? E se porventura nós formos fazer isso aqui no setor público, aqui do estágio 3, o dobro do que aqueles nos hospitais privados, né, do Sul e do Sudeste. Então, esse é um dos motivos principais de nós precisarmos aí de fazer o rastreamento e cuidarmos bem de nossas mulheres. E isso fará também uma grande diferença em termos do tratamento. Um tratamento não serve para todas, hoje o tratamento tem que ser personalizado e vocês verão nas aulas seguintes. As novas medicações que estão em andamento, terá uma aula mais específica para isso e que tem feito uma diferença extremamente grande com os alvos que têm sido estudados ao longo do tempo. Observem com carinho isso aqui para nós encerrarmos essa fase. Se porventura eu faço o diagnóstico do câncer de mama em uma mulher no estágio 1, essa mulher na pré-menopausa, eu vou gastar em reais, aqui para o ano 2016, em torno de R$11 mil por essa mulher. Se porventura uma mulher na pré-menopausa é diagnosticada no estágio 3, eu gasto 5 vezes mais. Ela vai ter uma chance maior de ser mutilada e terá uma chance maior de necessidade de quimioterapia e de tratamentos mais agressivos, além de um custo que vai virar muito mais para ela de tratamento e menos de prevenção. Na pós-menopausa, é a mesma coisa. Uma mulher detectada ou com um diagnóstico no estágio 1, R$50 mil. Ao passo que aquela, na pós-menopausa, detectada no estágio 3, o dobro, R$100 mil. Além de uma chance muitíssimo maior de quimioterapia e de tratamentos mais agressivos. Então, assim, o rastreamento, a possibilidade de nós vermos essas mulheres é fundamental. Sobre mortalidade, né, nós temos que reparar uma coisa super importante no país e eu queria chamar a atenção de vocês. Muitos dizem que a mortalidade por câncer de mama no Brasil está aumentando. Cuidado com essa afirmação. Eu queria que vocês observassem esses últimos anos, essas últimas décadas. Não há um aumento da mortalidade. Há, sim, uma estabilização da mortalidade, incluindo com a possibilidade de redução da mortalidade de 4,45% nas 2 últimas décadas, principalmente nos estados que têm um maior índice de desenvolvimento humano. Isso é fundamental que nós possamos ter nas nossas mentes. E a ideia desse curso, a ideia é que vocês conosco possam ajudar de forma conjunta a tirar esse gap e pavimentar essa fonte em defesa das nossas mulheres na luta contra o câncer de mama. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu fico à disposição.